Bom, gente, primeiro eu queria agradecer inicialmente à coordenação do Departamento de Filosofia da UFSC pelo espaço e o apoio para que a gente pudesse realizar esse encontro no encerramento do semestre do programa da pós-graduação em Filosofia. Agradecer também ao professor Alexandre Meir Luz pela confecção do cartaz, ficou muito bonito, né, para esse evento. E em especial, então, agradecer a Gisele e também a Natasha por terem aceitado esse convite e generosamente se dispor a conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né, que é o das contribuições feministas para o ensino, em especial o ensino de lógica. Infelizmente, a professora Natasha não pôde estar presente hoje aqui devido a alguns problemas de saúde, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades também para conversar também com ela. Para mim é sempre um aprendizado enorme conversar tanto com a Gisele quanto com a Natasha sobre esses temas, além de ser muito inspirador. Então eu agradeço por poder estender esse privilégio de conversar hoje com a Gisele, as pessoas que estão aqui presentes, e também quero agradecer a presença de todos vocês. E aí, antes de fazer a apresentação, então, das autoras do trabalho, eu queria passar a palavra para o Ivan, que é o coordenador da pós da filosofia da UFSC. Olá, Ivan. Olá, tá dando para me ouvir? Ok. Eu sou o Ivan, para quem não me conhece, eu sou o coordenador do programa de pós-graduação em filosofia aqui da UFSC. Queria dar as boas-vindas aqui para a nossa conferência de encerramento desse longo semestre de 2020.1, né, esse primeiro semestre de 2020. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a Gisele e a Natasha por terem aceitado o convite para fazer essa fala aqui para a gente. Para a gente é muito importante estar discutindo essas questões são interessantes também, eu pessoalmente me interesso por elas bastante. Enfim, a questão do feminismo no ensino de filosofia e no ensino de lógica, que é uma área já famosa por ser um pouco mais sexista, não sei, enfim, como que vai ser discutido isso. Queria agradecer também à professora Tamires por ter organizado esse evento, por ter se disposto a fazer essa organização. Isso é muito legal, isso traz uma integração da pós-graduação com a graduação dos estudantes, dos estagiários de pós-doutorado também, com os estudantes de pós-graduação, né? A professora Tamires é a nossa estagiária de pós-doutorado com bolsa da CAPES, pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD. Então, fica também um agradecimento à CAPES por esse programa, que se não fosse isso, a gente não estaria tendo o trabalho da professora Tamires aqui com a gente, que é muito importante. Então, não vou ficar aqui roubando a cena, podem começar, mas, enfim, agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão prestigiando o trabalho, e é isso aí, obrigado. Obrigada, Ivan. Eu vou, então, começar apresentando as autoras desse trabalho, que são um trabalho em conjunto feito pela Natasha, a professora Natasha e a professora Gisele. Então, primeiro falar um pouco sobre a Natasha, né? A Natasha Pugliese é professora adjunta da Faculdade de Educação e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica no Departamento de Filosofia da UFRJ, é doutora em Filosofia pela University of Georgia. A pesquisa de doutorado da professora Natasha recebeu diversos prêmios, o Wilson Center Research Award, Latin American and Caribbean Studies Institute Thinker Summer Research Award, e foi indicada pelo departamento para o Graduate School Excellence Research Award. A professora Natasha realizou pós-doutorado na USP, junto ao grupo de estudos espinozianos, é membro do corpo editorial dos cadernos espinozianos e também membro associado do grupo Conesul de Ciências Formais, da American Philosophical Association e da North American Spinoza Society. É membro do corpo editorial do blog Mulheres na Filosofia, onde é autora de um verbete que resgata o pensamento de Annie Conway, e atua nas áreas de lógica e seu ensino, filosofia da educação, metafísica, história da filosofia moderna, e entre diversos projetos de investigação, ela foi coordenadora do projeto chamado Filósofas no Início da Modernidade, Vozes Femininas na Ampliação do Cânone. E bem, agora eu vou dizer algumas coisas sobre a professora Gisele. A professora Gisele Seco é atualmente professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria
Ela acaba de voltar de um ano sabático realizado em Paris, onde deu continuação ao seu trabalho sobre provas por computadores, com ênfase no Teorema das Quatro Cores. E esse foi o tema da sua tese de doutorado, realizada na PUC do Rio, a qual obteve o prêmio CAPES de tese no ano de 2014. A professora Gisele também foi professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre os anos de 2013 e 2018. Atua em diversos campos, sendo um deles o ensino de lógica, investigando propostas curriculares para escolas e o estímulo do ensino de lógica para meninas. Também possui pesquisas e diversas publicações em temas de filosofia da linguagem e ciências formais, em áreas como computação, lógica e matemática. É membro associado do Grupo Conheço de Filosofia das Ciências Formais e da Association for the Philosophy of Mathematical Practice. É uma das fundadoras do blog Mulheres na Filosofia, onde são apresentados diversos verbetes sobre filósofas e temas feministas, resgatando o pensamento de mulheres e sobre mulheres ao longo da história da filosofia. É também editora do projeto Lógicas Brasileiras, a partir do qual são divulgados projetos de pesquisa e ensino com, para e relacionados a mulheres brasileiras que fazem ou fizeram lógica. Além disso, é uma das organizadoras do encontro Vozes Femininas na Filosofia, cuja primeira edição, em 2018, teve como um dos frutos a publicação de um livro de mesmo título, com artigos que evidenciam a contribuição do pensamento de mulheres para a filosofia. Bem, Gisele, eu sei que esse trabalho que tu vem aqui apresentar para a gente hoje possui uma história de colaboração intensa, longa e com muita dedicação entre você e a Natasha. Vou então passar a palavra para ti e também se tu quiser nos contar um pouquinho sobre o processo, né, todo que originou esse trabalho. Só antes, deixa eu fazer só uma observação para o pessoal que tiver perguntas ao longo da fala, pode também se inscrever pelo chat aqui do Zoom, que no final a gente abre para conversa, tá? Então, Gi, te passo a palavra e te agradeço uma vez mais. Eu é que devo agradecer ao Ivan e em especial a Tamires pelo convite para fazer esse encerramento do semestre letivo do programa de pós-graduação da Federal de Santa Catarina. É bastante especial para mim, né, esse convite, em primeiro lugar, porque ele foi feito pela Tamires, que é uma pesquisadora que eu admiro, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, e porque é a primeira vez que eu falo, né, em algum evento na Universidade Federal de Santa Catarina. Sabe que eu acho que é mentira isso, porque durante a graduação, eu acho que alguma vez eu fui em algum evento, mas não tenho mais certeza, faz tempo. Então, claro, como professora, é a primeira vez que eu falo, né, na Federal de Santa Catarina, e sobre esse trabalho, né, que a Tamires acabou de falar, que é resultado de uma parceria longa e prolífica, né, com a minha colega e amiga Anastácia. Eu vou começar a apresentação aqui dos slides. Qualquer problema, vocês, por favor, me falem, ok? Me digam se vocês estão visualizando. Sim, Gi, tá aparecendo bem. Uhum. Então, apesar de que a Tamires já apresentou, né, Anastácia, gostaria de falar um pouco sobre ela e sobre a nossa parceria, né? Então, na verdade, porque a apresentação que eu vou fazer hoje aqui para vocês, ela é uma espécie de narrativa, né? Eu não vou reproduzir a estrutura do artigo, né, que a Tamires também generosamente leu antes de ser submetido e se interessou, enfim, né? Eu não vou fazer uma reprodução, uma leitura do artigo ou uma reprodução passo a passo dele, são as coisas mais gerais. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre Anastácia, porque é uma maneira de contar de onde vem o trabalho. Eu acho importante dar esse contexto, né? E nosso lugar de fala, se vocês quiserem. E também porque eu gostaria de fazer essa fala em homenagem a ela, né? Vai ficar gravada, espero que ela possa assistir depois. Mas também em homenagem a todas as mulheres, professoras ou não, né? Que estão exercendo a maternagem ao longo desse período de pandemia. Eu mesma só sou tutora de 2 cachorros, passei boa parte da pandemia sozinha em Paris, não tendo muito trabalho, e ainda assim, né, enfrentei diversos desafios
que eu sei que para as amigas e colegas e mulheres que são mães e que precisam cuidar da casa, trabalhar e cuidar de criança, sei lá, 50 vezes mais sério. Então, eu gostaria de dedicar essa fala, em especial a Anastácia, mas a todas as mães da pandemia. Anastácia e eu nos conhecemos em 2009, quando ela ingressou no mestrado e eu no doutorado na PUC-Rio, e uma das coisas que primeiro nos uniu foi o interesse em torno de questões relacionadas ao ensino de filosofia. Ela estudava Quine, na época, com o professor Oswald Chateaubriand, e depois, quando ela foi aos Estados Unidos e passou lá 7 ou 8 anos fazendo seu doutorado na Universidade da Georgia, ela foi professora assistente, não é, de lógica simbólica, de pensamento crítico e de introdução à filosofia, para diversos cursos, não só para filosofia, né? E então foi se intensificando as nossas conversas, que sempre foram as mais variadas, mas as em torno do ensino de filosofia e de lógica foram se intensificando, e os nossos interesses em torno de estudar tópicos de ensino de lógica no Brasil foram se direcionando, né, tiveram 2 focos principais. Nessa foto vocês estão vendo Anastácia dando uma aula no mini curso que a gente deu na Ampof de 2018, eu acho. Já nem sei mais, gente. Numa Ampof aí, acho que foi a Ampof de Aracaju, onde a gente deu um mini curso sobre a potência interdisciplinar da lógica no ensino médio. Era um mini curso pensado para professores de ensino médio, em especial da rede pública de Sergipe. E foi muito interessante, foi a primeira vez que a gente deu aulas juntas, assim, mas a gente nessa época já tinha publicado um texto juntas, que foi um texto que está publicado em inglês, mas que em português o título é Como a Lógica é Ensinada para os Estudantes no Brasil, do estudante de ensino médio, né, uma análise crítica. Nosso primeiro trabalho que a gente publicou juntas, em que a gente faz uma revisão dos livros que naquela época, em 2015 e 2016, estavam sendo distribuídos através do PNLD, nas escolas públicas brasileiras, os livros de filosofia. A gente fez uma investigação pontual sobre como a lógica estava sendo trabalhada em cada um desses livros e constatou que, quando ela é trabalhada de maneira muito artificial e em desconexão com os outros capítulos dos livros de filosofia. Foi o nosso primeiro diagnóstico e foi quando a gente começou a pensar como o ensino de lógica poderia ser melhor, em especial pensando no ensino médio, né? Então, a nossa preocupação sempre foi com a formação de professores, né, portanto, com os cursos de licenciatura e o ensino de filosofia com lógica no ensino médio. Depois, ou melhor, concomitantemente a isso, Anastácia também começou a trazer preocupações sobre a questão da revisão do cânone, né, como uma historiadora da filosofia moderna, ela entrou em contato antes do que eu com questões relativas às mulheres, né, as filósofas do período moderno. Ela é uma especialista também em Anne Conway, e aí a gente, ao longo do tempo, foi congregando esses interesses todos, até que, em 2018, nós nos candidatamos para participar como discussant at large, num evento promovido pelo Departamento de Filosofia da Universidade de Minnesota, que se chamava Feminist Philosophy and Formal Logic. Então, eu acabei indo, Anastácia estava recém-chico, seu filho estava ainda muito pequenininho, né? Eu acabei indo sozinha para esse evento e discuti todos os papers que lá foram apresentados, que agora vão sair nesse volume da Minnesota Studies for the Philosophy of Science, onde está o paper sobre o qual eu vou falar hoje, né? Onde está o artigo que o corpo editorial acabou aceitando a nossa proposta, né? Porque nesse evento, através desse evento, foi nos estimulada a leitura de um livro, que é o livro de Andrea Nai, sobre o qual eu já vou falar, um livro de uma feminista, de corte pós-estruturalista, eu diria, embora ela mesma não se considere uma pós-estruturalista, que oferece uma crítica feminista da lógica, né? Um livro publicado em 1990 e que agora teve uma segunda edição pela Routledge, infelizmente sem um novo prólogo, sem uma revisão da recepção do livro. Assim, a Routledge simplesmente resolveu publicar o mesmo livro que publicou há 30 anos atrás, sem considerar a recepção e as discussões que esse livro tão seminal, né, engendrou. O nosso paper é, portanto, uma resposta a Andrea Nai, por um lado negativa e por outro positiva, e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês, né? Esse paper está para sair, tem mais um outro trabalho nosso que vai sair também pela Springer, já em seguida, no início do ano que vem, que é já um desenvolvimento dessa ideia de estratégias feministas para o ensino de lógica, e eu vou falar sobre esse outro
trabalho no final, se a gente tiver tempo, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre o cenário brasileiro em torno da questão das mulheres na lógica. O Ivan já fez um prenúncio do que virá, porque não é nada muito novo, o fato de que há pouquíssimas mulheres fazendo lógica, em especial no Brasil. Depois eu vou, então, introduzir, né, as linhas gerais da crítica que a Andrea Nai faz à lógica do ponto de vista feminista, e aí conto um pouco para vocês sobre, né, claro, sobre como é que a gente vê essa crítica, e conto mesmo, é uma narrativa, conto alguns exemplos, né, de aplicações de estratégias feministas para o ensino de lógica, antes de apresentar aí as notas finais, que consistem, na verdade, em uma agenda de pesquisa em didática e em história e filosofia da lógica. Então, vamos lá. Bom, então eu vou começar falando, stating some facts, né? Falando, reconhecendo alguns fatos, certo? Que a densidade demográfica de mulheres na lógica é ainda menor do que no campo da filosofia, isso tanto no Brasil quanto no mundo. Apesar de que não exista ainda um tipo de pesquisa similar à pesquisa que foi feita pela Carolina Araújo, né, e publicada em 2016, que levou ao que eu chamo de levante feminista na filosofia nacional, e depois uma pesquisa em que ela revisa esses dados e incorpora novos dados em 2019, né, apesar de que não exista, por causa da lógica, uma pesquisa similar à pesquisa da Carolina Araújo, né, qualquer um de nós que já participou de eventos em lógica, filosofia da lógica, ou mesmo se quiser ampliar para filosofia das ciências formais, e qualquer um de nós que conheça o campo das ciências formais, não é? Da matemática, da computação e da lógica, sabe por experiência própria que, né, existem muito poucas mulheres se dedicando à pesquisa e ao ensino de lógica no nosso país. Então, a gente ainda esses fatos ainda são reconhecidos assim como meio que impressionisticamente, mas está aí uma pesquisa a ser feita, né? Parênteses, do ponto de vista mundial, né, Valéria de Paiva e Catarina Novaes organizaram já uma lista, né, que é inclusive uma lista aberta para que as mulheres que fazem lógica vão a essa lista e se incorporem, um Google Docs aberto para que se incorporem lá a essa lista mundial, né, para a gente ter um levantamento de quantas mulheres atualmente ao redor do mundo se dedicam à lógica. Talvez fosse o caso de fazer uma iniciativa similar também ao Brasil, né? Então, é claro que quando eu estou falando tanto de campo da filosofia quanto de campo da lógica, eu estou me referindo ao âmbito acadêmico, da pesquisa, né? E lógica que está sendo entendido da maneira seguinte, né? Em primeiro lugar, como uma disciplina transversal, no sentido de que ela é uma disciplina que é trabalhada, é ensinada e é pesquisada no âmbito da filosofia, no âmbito da matemática, né, no âmbito da computação e também, por vezes, no âmbito da linguística, né? E, também muito em geral, uma disciplina concentrada na investigação das formas mais adequadas de inferir, raciocinar e argumentar, visando resolver problemas, né? E esse visando resolver problemas eu tenho adicionado ultimamente a minha caracterização de lógica a partir do diálogo com o professor Wagner Sanz, né, que tem defendido a ideia de que a lógica é uma prática e uma teoria né, que deve ser caracterizada sempre levando em conta esse aspecto, por assim dizer, pragmático, não é assim que o Wagner chama, mas esse aspecto de, né, visar resolver problemas. O Wagner quer, a meu ver corretamente, que a lógica seja sempre caracterizada tendo em vista essa ideia de resolução de problemas e, portanto, a noção de problema passar a ser chave nas caracterizações de lógica, e eu estou entrando junto com o Wagner nessa linha, ok? É claro que esses dois slides agora, eles são simplesmente para que fique claro, essa distinção que eu vou fazer agora entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito, para quem já está mais familiarizado, ela pode até parecer um pouco banal, não é? Mas eu costumo fazê-la porque eu acho que é importante, sobretudo quando nós formos avaliar, né, ou for apresentar para vocês a nossa avaliação do argumento da Nai, como por vezes ela não leva em consideração a possibilidade de que haja pelo menos esses dois sentidos de lógica, uma lógica em sentido amplo e em sentido estrito, né, e isso acaba deixando um pouco débil a argumentação dela. Tá? Então, lógica em sentido amplo, eu gosto de usar essa caracterização da Mara Manzano, né, no livro de introdução à lógica que ela publicou há uns anos atrás, em que ela diz que todos nós, né, seres supostamente racionais,
raciocinamos e processamos informação que a gente recebe do ambiente, todo e qualquer tipo de informação, e nesse sentido, né, somos lógicos porque somos seres humanos, né? Eu costumo, com os alunos de introdução à lógica, eu costumo dizer que existe um sentido no qual todo mundo é lógico, porque todo mundo é dotado de um conjunto, um kit de ferramentas que permite fazer esse processamento de informações através de raciocínios, né? E aí a lógica em sentido estrito vai ser justamente a disciplina que se dedica a estudar esse kit de ferramentas, que é a lógica em sentido amplo, né? Então, vai estudar as formas, né, de inferência válida, os raciocínios, de inferência ou de raciocínios, né? Também pode ser vista como uma investigação sobre as relações de consequência entre as partes, né, das inferências, as premissas e as conclusões das inferências e dos raciocínios, ou também as relações de consistência ou de satisfação entre um conjunto de crenças, se a gente quiser dar uma tonalidade epistêmica para a nossa caracterização de lógica. Isso também é uma adaptação do livro da Manzano, né, uma pequenas modificações que eu fiz a partir da caracterização lá da Mara. E esse slide aqui também eu acho interessante de trazer, justamente porque nós estamos discutindo, eu vou mostrar para vocês uma discussão de a crítica feminista à lógica da Andrea Nai, ela é uma crítica que é feita desde o âmbito da filosofia, certo? Da filosofia feminista, da perspectiva filosófica feminista, que em particular a Andrea Nai mobiliza. E eu gosto, portanto, de fazer esse mapeamento aqui também, né, anterior, para que ao final a gente possa voltar, né, e ver como algumas distinções são importantes para a gente entender do que a gente está falando quando a gente está falando de lógica e de feminismo e das possíveis relações entre feminismo e lógica, né, que, de novo, no argumento, abordagem da Nai não ficam tão claras, né. A pergunta seria por que a lógica interessa à filosofia? Ora, dado que a filosofia sempre esteve preocupada, ou a filosofia de corte, né, ocidental, a filosofia na tradição na qual todos nós fomos educados, né, a lógica interessa a filosofia justamente porque realizar inferências e raciocínios e argumentar, né, sempre interessou a filosofia justamente na medida em que a gente quis sempre saber sobre a natureza do pensamento ele mesmo e, portanto, falar sobre a natureza da proposição, não é? As funções e as estruturas das demonstrações, sejam elas matemáticas ou não, e a natureza e as funções da lógica ela mesma, enquanto um objeto para o pensamento, né? Sempre foram um tema caríssimo à filosofia. Do ponto de vista metodológico, a lógica interessa a filosofia porque ela fornece, pelo menos porque ela fornece padrões de argumentação adequada, e historicamente, porque nós sabemos que a origem da lógica remonta, né, à origem do pensamento demonstrativo, que começa lá com o poema do Parmênides, né, o primeiro esforço que nós temos na tradição ocidental de oferecer uma demonstração, né, de pensar demonstrativamente, e os seus desenvolvimentos da lógica, né, os desenvolvimentos da lógica se entrelaçam mais ou menos, né, com a própria história da filosofia ocidental. Isso sem contar, então esse é o esquema geral, né? Pensar que toda a filosofia é uma prática que tem temas, conceitos e problemas, que tem diversos métodos. Dentre esses métodos, a gente vai encontrar métodos mais ou menos aliados à lógica em sentido estrito, que eu acabei de mencionar. E temos esse eixo histórico da filosofia que está lá no registro dos textos e tudo mais, né? A lógica, portanto, se encaixaria não só no eixo instrumental, mas também no eixo temático e no eixo histórico da filosofia. Isso sem contar, né, que a lógica em si, por si mesma, tem interesses, né, tem o seu próprio desenvolvimento independente de questões filosóficas, tanto é assim que nós vamos ter lógica em departamentos como linguística, computação e matemática. Metalógica, né? Nós vamos ter investigações sobre lógica sobre a própria lógica, e aí nós temos também interesses específicos na história da lógica, mais ou menos independentemente da história mesma da filosofia, né? Então, novamente, esse é um quadro geral que é importante da gente ter em mente, justamente porque quando a gente vai discutir as contribuições feministas à lógica, é importante lembrar, né, que não é só a lógica como instrumento para fazer filosofia, mas também como tema e como historicamente relevante para as práticas filosóficas. Bom, isso a título de introdução, né? Então, vamos passar para esse livro, né, para como Nastácia e eu fizemos
a nossa leitura do livro da Nay, que se chama, como eu disse, Words of Power, nem sei se já disse, na verdade, Words of Power, a Feminist Critique, a Feminist Reading of the History of Logic. Eu gosto de fazer atenção aqui, de chamar atenção para o título do livro da Nay. Em primeiro lugar, a ideia de palavras de poder. Essa é uma expressão que aparece já no final do livro, quando ela faz um raciocínio do tipo, então, se a lógica é isso, se a lógica são as palavras de poder pronunciadas pelos homens, né? A gente já com isso já consegue se familiarizar um pouco com o tom da leitura. E aí vem o subtítulo do livro, né? Uma leitura feminista da história da lógica. É uma, não é a, certo? Ela mesma deixa muito claro em algum momento que para ela não existe feminismo, existem feministas tendo práticas feministas, né? Não tem uma visão unificada do que seja feminismo. Então é uma leitura, enfatizei uma porque podem ter várias, e leitura porque a noção de leitura é extremamente importante para a gente entender o que a Nay está propondo no livro dela, tá bom? Ela, como a gente vai ver já em mais detalhes, ela vai propor que a lógica, tendo sido historicamente praticada por homens, no mais das vezes, homens misóginos, né, incorpora ela mesma esses aspectos, digamos, biográficos dos seus praticantes e acaba ela mesma tendo problemas, né, gerando problemas para as feministas. E, portanto, assim vai o raciocínio muito geral do seu texto, as mulheres, em especial as feministas, não deveriam se apropriar, não deveriam utilizar a lógica como um instrumento de pensamento, e sim outros tipos de pensamento, desenvolver outras estratégias discursivas, como, por exemplo, a leitura, isso que ela está chamando de reading aqui no título, certo? Então, ela vai contrapor a argumentação lógica tradicional a isso que ela está chamando de leitura. E ela oferece, justamente o que ela oferece é um recorte, uma leitura da história da lógica, muito peculiar, como a gente vai pretendo mostrar para vocês, certo? Então, o que a Nay faz nesse livro, né? Ela diz que a lógica é essencialmente, necessariamente destrutiva para as empreitadas feministas, para qualquer empreitada feminista genuína, né? E para nós, assim, para mim e para a Anastácia, desde a nossa primeira leitura, isso nos deixou, essa consequência geral que vai sair do argumento geral da Nay é essa, né, de que se nós aceitamos essa incompatibilidade que ela está querendo defender entre feminismo e lógica, parece ficar obstruída a possibilidade de que feministas genuínas ensinem lógica, sejam professoras de lógica. Sendo eu e Anastácia professoras de lógica e nos considerando, de algum modo, feministas, né? Como assim? Que história é essa de que, né? Como é que é essa incompatibilidade? Então, foi isso que nos motivou a, né, ler com cuidado o livro dela. E eu já vou entrar em mais detalhes, né, sobre essa leitura. Mas, por enquanto, é importante simplesmente dizer que essa leitura da Nay, o livro dela, provocou reações bastante díspares, tanto dentro quanto fora do âmbito dos estudos feministas, né? A gente tem pelo menos uma resenha já vai aparecer o nome dela aqui, da Joan Feiner, né, que é uma especialista em Frege, uma resenha assim bastante crítica e até em alguns momentos ríspida da leitura que a Nay faz, em especial de Frege, né? Então, houve também alguma reação fora do campo do feminismo e dentro do estudo, né, do estudo da lógica e da filosofia da lógica, em especial por esse texto da Weiner. De todo modo, se tornou um livro paradigmático, porque a partir dele, né, outras críticas feministas à lógica, a meu ver, melhor elaboradas foram feitas, e também com exemplos mais precisos, certo? Então, quando a gente fez toda essa varredura, né, esse trabalho de casa de olhar os impactos e como o livro foi recebido e utilizado, né, por feministas que fazem filosofia da ciência, por exemplo, né, a gente vai ver, por exemplo, no livro da Fahlman and Haas, que é o livro Realizing Reason é outro livro.
representing reason, né, que seriam as contribuições do feminismo para pensar a lógica, elas dizem que, seja como for, né, tendo ou não defeitos, o livro da Nay, ele é paradigmático porque ele isola de uma maneira especial o papel normativo que a lógica tem ou pode ter em certos contextos sociais, certo? E, claro, com um recorte muito preciso, o papel normativo que a lógica acaba tendo com relação a modos de pensar que são, às vezes, atribuídos às mulheres, né? Um minuto. Aqui, né? Então, a Weiner aqui, tá? Joan Weiner, né, o livro é de 90 e 94, faz uma resenha do livro da Nay, né? E aqui tem algumas citações estão em inglês. Ela diz, olha, o problema é que a finalidade mesma do livro da Nay é descreditar o uso da lógica em debates sociais e em debates filosóficos, né? E o tipo de acusação que ela faz contra a lógica é muito sério e sua intenção é, de fato, muito destrutiva. Ela também vai dizer, a Weiner, eu não coloquei aqui, mas ela chega a usar o termo sloppy scholarship, para dizer que a Nay realmente está fazendo um trabalho, enquanto acadêmico, um trabalho muito, muito fraco, né? E aí ela vai ponto por ponto mostrando como a interpretação que a Nay oferece do Frege é totalmente descabida. Assim. Ficam as referências aqui ao final para quem quiser conferir a crítica da Joan Weiner, né? A Margaret Haas, ainda antes do Representing Reason, que é o livro que ela organizou, né? Considera lá, então, quase 10 anos depois da publicação do livro, que o livro da Nay é a mais completa expressão do desenvolvimento da perspectiva de acordo com a qual a lógica é inimiga do feminismo, e marca, né, o livro da Nay como o ponto de partida dessa visão feminista com um sentimento antilógico, né, que não é incomum para quem está acostumado a frequentar eventos de filosofia feminista no nosso país, não é incomum, né, que se ouça e que se reproduzam diversos discursos que, de alguma maneira, reverberam essa ideia da Nay de que há uma incompatibilidade essencial entre lógica e feminismo. Esse sentimento antilógico não é incomum, não é, nos debates filosóficos feministas nacionais. Esse texto eu não sei como se diz o nome dela, Ayn, né, é interessante porque é o primeiro que há uma ênfase em questões de ensino, né? Ela pergunta, um subtítulo do texto da Ayn é se uma feminista pode ensinar lógica. E ela destaca isso, que também é, lógico, uma interpretação adequada, que o livro da Nay, nela, né, a lógica é vista como visando eliminar as vozes e as preocupações das mulheres, né, que a lógica teria como um objetivo, esse objetivo quase que patriarcalista de eliminar os modos femininos de pensar, o que já nos faz pensar, mas o que quer dizer modo feminino de pensar? Então quer dizer que mulheres pensam, raciocinam, inferem de modo diferente dos homens? Parece ser exatamente esse o caso, né, no livro da Nay. Val Plumwood, que é uma lógica e filósofa australiana, né, tem diversos trabalhos que desenvolvem parte da crítica da Nay de maneira, a meu ver, muito mais feliz, né, porque a Plumwood faz investigações sobre, por exemplo, o conceito clássico de negação, né, e investiga como o conceito clássico de negação pode ser entendido ou não desde uma perspectiva binária de exclusão do outro e coisas do tipo, mas ela também tem trabalhos sobre lógica quantificacional, princípio de identidade, então ela coloca mais a mão na massa em coisas técnicas de lógica para tentar fazer, assim, um caldo interessante. Val Plumwood, né, diz que, então, elenca, né, as 3 principais acusações da Nay contra a lógica, e eu uso isso porque me parece ser também bastante adequada, essa reconstrução da Plumwood, né, que o desenvolvimento da lógica é um instrumento para hierarquia social e exclusão social, né, para gerar exclusão, que o caráter abstrato da lógica pressupõe e cria relações entre os falantes, né, que são, essas relações hierarquizadas são alheias às finalidades feministas, que claro, a gente quer igualdade, né, bom, e aí nesse sentido seria contraditório essa finalidade feminista com a lógica, já que a lógica instituiria certas hierarquias, né, entre quem pensa bem e quem não pensa bem, por exemplo.
e que a lógica tem um papel de silenciar, né, outras formas de fala que não o discurso apofântico e tudo mais, certo? Isso já revisei antes, né? Depois a gente tem ainda última referência que eu vou fazer aqui para montar esse quadro de recepção e de comentários do livro da Nay. A gente tem a Pierana Garavazzo, que escreveu em 2016, é a coisa mais recente que tem, comentando o livro da Nay. Ela pergunta, bom, depois de tanto tempo e de tantas críticas, né, tem ainda alguma coisa para ser salva da perspectiva da Nay? E a resposta da Pierana é mais negativa do que positiva. Justamente essa é a motivação do nosso trabalho, de Nastácia e meu, de dizer que sim, que o trabalho da Nay tem diversos problemas e nós fazemos uma crítica, né, nosso argumento tem uma pars destruens, mas ele também tem uma pars construens, que é baseada em algo que nós julgamos que é positivo na abordagem da Nay e sobre o qual eu já vou falar, né? Então, eu vou apresentar agora para vocês um pouco qual é o argumento subjacente da abordagem da Andrea Nay. Por que eu falo em argumento subjacente? Ora, vejam, se a ideia é justamente a de que a lógica é um instrumento, lógica são palavras de poder utilizadas pelos donos da hierarquia social, né, de silenciamento das vozes e dos interesses das mulheres, e que deve ser substituída por algo que ela vai chamar de leitura, é claro que a Nay não pode argumentar e formar raciocínios logicamente encadeados no livro dela, porque senão ela estaria realizando uma contradição performativa, não é? Então, a gente reconstrói o argumento subjacente da Nay porque não tem argumento propriamente dito. Existe uma narrativa da história da lógica, com algumas características, né, que eu já vou apontar. E então a gente é que fez o esforço de, né, reconstruir o que nós chamamos aí de argumento subjacente. Parte dele eu já anunciei, né, há pouco, que é essa ideia de que historicamente a lógica foi praticada por homens, no mais das vezes homens machistas ou misóginos, né, que a misoginia a gente sabe é um plus ao machismo, né? A misoginia tem um caráter de ojeriza, né? A misoginia tem um caráter de obsessão e perseguição a tudo que enfim, mulherino, feminino, mulherino, se vocês quiserem, né? Pelo seu caráter formal, que exige a abstração dos conteúdos semânticos, pensa Nay, a lógica exclui modos femininos de pensar e de ver o mundo, que para ela são modos mais expressivos e que combinam mais com a literatura do que com a maneira racional de argumentar. Dada essa incompatibilidade fundamental entre lógica e feminismo, as femininas deveriam buscar outras formas de organizar o seu pensamento, como a leitura, eu também já antecipei, e essa seria a estrutura geral, né? Então, a gente não tem que ver com lógica, a gente não tem que estudar lógica, ensinar lógica, a gente tem que procurar fazer outros modos de organizar o nosso pensamento. E aí a pergunta é, bom, apesar de ser subjacente, vale isso, Arnaldo? Pode isso, né? É claro que para responder se esse argumento é válido ou não, e ainda mais se ele é consistente, se ele é correto, né, a gente precisa primeiro se perguntar como é que ela entende feminismo. Eu já antecipei isso para vocês, ela não oferece nenhuma caracterização de feminismo. Como é que ela entende lógica, e nesse sentido já lá no começo eu apontei, né, essa indistinção entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito que ela faz, ou pelo menos o foco que ela faz na lógica em sentido estrito, porque se ela considerasse a lógica em sentido amplo, ela teria que concordar que todos nós temos as mesmas capacidades de raciocínio e que, como já sabiam lá as proto-feministas, como já sabia, de fato, até Christine de Pizan, a alma não tem sexo, né? E como é que ela entende a tal da leitura, né? Mais do que isso, já que ela está fazendo uma leitura da história da lógica, a gente tem que se perguntar na hora de avaliar esse argumento geral subjacente, como é que ela evidencia as suas teses históricas, né? Que, querendo ou não, mesmo que sendo uma narrativa, uma leitura da história da lógica, se trata da história da lógica, se trata de uma apropriação da história da lógica, que precisa ser substanciada de alguma maneira, de acordo com algum método, enfim, que ela jamais explicita, né? E aí, ponto por ponto aqui, eu gosto de citar essas duas passagens, né, para que a gente veja como é que ela entende lógica, né? Ela diz: a lógica
um argumento comum assim diz, né, e aí aqui, quando ela diz um argumento comum, ela está se referindo a algumas leituras como aquela filósofa francesa Irigaray, eu acho que é assim que se diz o nome dela, né, que alguns anos antes já tinha começado uma crítica lógica, mas era muito mais em termos de uma crítica à racionalidade ocidental, e aí não tinha, né, não era tão específica quanto a Danae, tá? Então, lógica, vai o argumento, por exemplo, de autoras francesas pós-estruturalistas como a Irigaray, é a criação defensiva de machos, né, de sujeitos machos, que, eu uso macho para meio porque eu acho que pega bem, né, que perderam o contato com as suas experiências vividas e definem todo o ser em oposições rígidas, categóricas, né? Em categorias rígidas, oposicionais, modeladas num contraste primário entre macho e fêmea. Aqui a ideia seria de que os dualismos, verdadeiro e falso, por exemplo, teriam alguma coisa essencial a ver com o dualismo macho-fêmea, né? Outro argumento comum, diz Anay, é esse. A lógica articula estruturas de pensamento opressivas que canalizam o comportamento humano né, que veem o comportamento humano em papéis de gênero restritos. Outro ainda, um terceiro, diz Anay. A lógica celebra a unidade do masculino patológico, da identidade, a autoidentidade masculina patológica, que não pode ouvir e não pode reconhecer, senão a negação e não a diferença. Essas avaliações críticas, segue Anay, têm sido feitas por estudiosos de sociolinguística, ou para sociolinguistas que estudam as assimetrias conversacionais de estilo, né, entre macho e fêmea, por feministas pós-estruturalistas que teorizam, né, que nas suas teorias tentam escapar da prisão, da casa da prisão, da linguagem sexista, que é o caso da Irigaray, e por psicanalistas, explorando os escuros aí, os darkness do pré-edipal maternal freudiano. Mas, diz ela, nenhuma dessas desconstruções, você vê que como aí tem uma referência ao pós-estruturalismo, né? Nenhuma dessas desconstruções, quer dizer, as feministas francesas que se inspiraram no Lacan, nenhuma dessas desconstruções, né, dá conta do fato de que a lógica é uma invenção de homens e que ela é algo de homens, que homens fazem e que homens dizem, né? Eu, diz Anay, aqui, né, quero tentar um tipo diferente de validação, né, da crítica feminista ou da acusação feminista da lógica, que não é baseada em nenhuma teoria da linguagem ou da lógica, seja ela transacional, estruturalista, pós-estruturalista ou psicanalítica. Na minha visão, não existe uma lógica que possa, né, a qual uma tal teoria possa se referir, ao fim da conta, que uma tal teoria possa dar conta, mas apenas existem homens e lógicas. E a substância dessas lógicas, assim como a de qualquer linguagem falada ou escrita, é material historicamente, ou são relações específicas, materiais historicamente, entre homens e mulheres, e entre eles e os objetos das preocupações humanas. Esses são dois momentos do texto em que ela deixa claro como é que ela entende lógica. Não existe lógica, ou pelo menos no meu approach, eu não quero uma teoria que diga o que é a lógica. Para mim, só tem homens e lógicas e as suas relações de poder. Basicamente, é isso. Como é que ela entende o que é feminismo? É impressionante que a palavra aparece, o livro tem um subtítulo, A Feminist Reading of the History of Logic, e a palavra feminismo aparece 2 vezes no livro, no capítulo, que é o casamento entre a lógica e a matemática, que é o capítulo que precede a análise dela, da obra do Frege, né? De todo modo, quando a gente lê o livro, a gente entende que, assim como ela entende a palavra lógica, ela parece compreender que não existe um só feminismo, mas somente mulheres e os seus feminismos.
E aí aqui estou eu parodiando as palavras dela, né? E a substância dos seus feminismos são relações históricas e materiais entre as mulheres os homens, e entre eles os objetos que eles conservam. Eu botei esse ponto de interrogação aqui porque isso sou eu que estou parodiando, isso nem está no nosso paper, inclusive. Isso é responsabilidade minha, Anastácia, não tem nada a ver com isso. Então vamos para outra pergunta, que é, né, pergunta que eu fiz algumas perguntas para a gente ver se dessas perguntas, a ideia seria que só respondendo essas perguntas seria possível avaliar o argumento subjacente, né, da Naya. Como é que ela evidencia as suas hipóteses históricas, né, ou a sua leitura? Primeira coisa, né, e aí sim está no nosso paper, a nossa crítica principalmente é uma crítica à metodologia, né, dela, de reconstrução histórica dela. Então ela não foca somente nos textos, mas faz uma leitura da biografia dos autores, né, e psicológica desses autores, desses filósofos e desses lógicos que ela comenta, tá? Então ela faz realmente assim, ela fala da vida pessoal dos autores e faz conexões entre as suas biografias e as suas lógicas, sem jamais explicitar quais são os princípios que permitem a ela fazer esse tipo de relação. Ela seleciona, a nosso ver, de modo um tanto arbitrário os autores da leitura dela, né? Parmênides, Platão, Aristóteles, Abelardo, Ockham e Frege, para Frege, a história da lógica dela. E a gente tem uma hipótese que não está claramente, uma hipótese de fundo nossa, assim, que por que para Frege a história da lógica dela? Porque ela está falando da experiência dela como estudante de filosofia, que gostava de literatura, e que foi aprender lógica usando o livro do Quine. E provavelmente os professores dela de lógica só foram até Frege, né? Não tem outra explicação de por que a crítica feminista que ela faz da lógica não leva em consideração tudo que aconteceu na lógica depois de Frege, onde a gente sabe muito bem, tem lógicas que ampliam a lógica clássica, tem lógicas não clássicas, tem lógicas polivalentes, tem lógicas, etc., né? Ela faz generalizações injustificadas, né? Quer dizer, mesmo que fosse verdade que a lógica tivesse sido praticada só por homens misóginos, disso não pode se seguir que a lógica ela mesma seja uma disciplina misógina estritamente, né? Seja ela em sentido amplo, seja em sentido estrito, porque, ou melhor, pelo menos teria que ser possível dizer como que se dá a relação entre as condições materiais da produção, da prática de uma disciplina como a lógica e a incorporação dos elementos misóginos que vêm da vida prática na estrutura, digamos, primeiro da linguagem e depois da lógica, né? Então, de novo, parece faltar essa justificativa que diz, olha, a lógica é misógina não só porque os homens que a praticaram são misóginos, mas porque existe uma ligação entre as práticas humanas concretas, as condições materiais da prática da lógica e as estruturas lógicas fundamentais, os conceitos lógicos fundamentais. Né? E isso não aparece no livro. E, claro, aí uma série de pressupostos extremamente problemáticos, né, da leitura dela. Primeira é de que as mulheres não servem para fazer raciocínio abstrato, né? Que nós somos mais emotivas, que nós somos mais expressivas, que a gente prefere literatura, que é mais adequado para o nosso modo de ser e de viver. Um segundo pressuposto problemático, e vejam que há, portanto, aí, né? Peraí, já vamos chegar. Há um modo tipicamente feminino de raciocinar, que é encarnado, que é melhor expressado através da prática da leitura. Esses dois primeiros pressupostos são extremamente problemáticos, porque eles são pressupostos essencialistas, né? Em certo sentido, há um retrocesso aqui com relação a autores, como eu dizia anteriormente, a Christine de Pizan, a todos os autores da tradição do feminismo lógico, a começar por François Poulain de la Barre, passando por Marie de Gournay, a Anna Maria von Schurman e diversos outros autores que são os autores que a Elsa Dorlan chama de feminismo lógico, né? Usavam estratégias cartesianas de prova de demonstração para tentar mostrar justamente que a alma não tinha sexo e que era por isso que as mulheres deveriam ter acesso à educação. Acesso igual à educação, né? Então, às vezes, os essencialismos que surgem nos discursos feministas contemporâneos, em especial pós-estruturalistas, parecem retroceder no tempo e voltar para trás, porque essa ideia de que não, a gente tem um jeito diferente de pensar. E, né, o outro pressuposto é que, e que me parece, assim, historicamente o mais problemático, é que ela parece desconsiderar a existência de mulheres que praticaram lógica ao longo da história, né? E que mais do que isso, ela diz, e se alguma fez, sempre foi uma derrotada. Por quê? Porque estariam usando as ferramentas dos opressores. A gente não pode usar a ferramenta do homem opressor, que é a lógica. Bom, tá aí o
A estrutura do livro, né, para quem tiver curiosidade, o livro está disponível lá na biblioteca do Vladimir Putin, como diz um amigo meu. Né? Então tá aqui, tá dividido em 3 partes, a lógica clássica, lógica. Vejam o subtítulo do capítulo 1, né, para verem como ela imbrica psicologia e lógica juntos, né? O desejo da lógica, a paixão de Parmênides. E tá bom, e aí vejam o título do último capítulo, né? Um pensamento, a lógica do totalitarismo. Ela vai chegar no final lá numa inferência absolutamente, não sei como caracterizar de maneira educada, né? Que, bom, Frege era antissemita, logo a lógica veja, está no fundo tem alguma responsabilidade na ascensão do nazifascismo. Ok. Muito bem. Tem muitos problemas o livro, convido todos a lerem e a criticarem a nossa crítica, mas como eu disse para vocês, né, o nosso paper está baseado, tem a par destruans e a par construans, né? Qual é a pars construans? O que a gente resolveu aproveitar? A gente resolveu responder a pergunta da Pierana Garavaso no positivo, né? Sim, há algo ainda a ser aproveitado, apesar de todos esses problemas de ordem metodológica, histórica e conceitual que o livro da Nai traz. As principais razões pelas quais o livro pode ser considerado ainda relevante e importante, merece ser lido e criticado, né? Em especial por aquelas que, sem saber, reverberam ideias como as da Nai, né? É que, primeiro, alguns trabalhos frutíferos, sobretudo os da Val Plumwood, foram desenvolvidos a partir do trabalho dela, isso é inegável, tá? Mas, em segundo lugar, e aí o nosso foco, né? O nosso foco vai aproveitar a crítica ao ensino de lógica, que está, em especial, registrada na introdução, né? Nas 9 primeiras páginas do livro, a gente tem, eu gosto de dizer que a gente tem ali uma fenomenologia da sala de aula de lógica 1, claro que eu não posso dizer que, veja, eu posso dizer assim, todas as aulas de lógica 1 são assim, eu diria, gurias, leiam a introdução do livro da Nai e vejam se vocês não passaram já por algo parecido com aquilo ali, senão nas aulas de lógica e em outras aulas, né? É uma fenomenologia, né, da experiência da mulher sozinha na aula de lógica, né? E do tipo de coisa pelo qual a gente pode passar, que não necessariamente todas passamos, mas pelo qual algumas de nós certamente já passaram, né? Ela faz uma crítica a, por exemplo, o fato de que os exemplos todos são exemplos que tratam de homens, e são textos de homens, e são exemplos que não mobilizam para nada do universo da mulher, né? E nunca tem mulher nos exemplos. Lembrando de novo, ela está falando da experiência dela, ela diz em primeira pessoa, né? A falta de exemplos, portanto, né, a falta de conexão com questões, argumentos da vida prática, coisas do tipo, enfim, uma série de pontos que são interessantes, e o que a gente pensou foi o seguinte: dada a nossa experiência, a experiência de diversas de nós com quem conversamos, assim, de fato há um problema com a didática da lógica, e isso se revela, inclusive, vamos pensar no Brasil, né, pelo fato de que, não é que se revela, que assim, me parece um indício de que a pouca atenção dos lógicos, de quem é professor de lógica, em especial no ensino superior, a pouca atenção à discussão sobre a didática da lógica, quando a gente tem como fato, por exemplo, que somente na última edição do EBL, do Encontro Brasileiro de Lógica, pela primeira vez houve uma mesa redonda sobre ensino de lógica. E também não é assim como se não tivesse sido proposto cá entre nós, porque já tinha sido proposto em 2009, esse tema, né? Mas só depois de quanto tempo? Né? Depois do levante feminista na filosofia nacional e depois de várias coisas estarem acontecendo e a pressão está crescendo, né? Com a diretoria atual, o professor César Mortari sempre muito aberto a essas questões também, né? Nos possibilitou fazer um debate tanto sobre mulheres na lógica no Brasil, quanto no ensino de lógica. Né? Então, não há discussão sobre didática da lógica. Parece que os lógicos acham que de todo jeito que eles fazem tá bom, que não tem problema nenhum. E, entretanto, nós temos sempre muito mais mulheres desistindo dos cursos de lógica. Nós temos um número ínfimo de mulheres fazendo pesquisa em lógica no Brasil. Né? E, bom, isso deve ser indício de que algo há. Né? Algo há. E onde é que começa o problema? O problema começa na sala de aula. O problema começa com o fato de que, assim como eu, diversas outras de nós chegamos nos cursos de filosofia, sobretudo, não queremos saber de matemática.
tem algo de verdade no que a Nay fala. Muitos de nós vamos fazer filosofia porque não queremos saber de lógica, de matemática, não queremos saber de manipulação regrada, cega de símbolos, né? E aí a gente vai lá e tem aula de lógica, e não há esforço algum de parte dos professores, ou não sejamos injustas, não façamos generalizações inadequadas. Há muito pouco esforço por parte de boa parte dos nossos colegas por levar em consideração esse fato e tentar fazer do ensino de lógica algo mais interessante, né? Em especial para minorias e para mulheres, porque mulher não é minoria, né? E nem negros também não são minoria. Então, existe isso que eu chamo, tem essa constatação, isso que eu chamo de círculo de expectativas antimatemáticas na formação dos nossos professores, em especial de filosofia. Lembrem que aqui o interesse de fundo sempre é com a formação de professores de filosofia. Tá? O que é o círculo de expectativas matemáticas que aprisiona as meninas e as mulheres em uma perspectiva desde a qual não se sentem aptas a fazer ou a praticar ciências formais e nem filosofia das ciências formais, que é coisa de menino, né? É assim. Começando lá com o meu primeiro trabalho com a Anastácia, nós vamos lá para o ensino médio e pensamos como é que a lógica é abordada no ensino médio. Não é. Quando é mal feito, né? Não aproveita o potencial interdisciplinar da lógica nem dentro da filosofia, para, enfim, falar sobre argumentos, já ética, ou isso e aquilo. Não aproveita o potencial interdisciplinar com a matemática, através da parte mais formal da lógica, né? Lógica estrito sensu. Aí as pessoas, assim como eu, e duvido que alguém de vocês mais aí não tenha passado por isso, vão para a filosofia sem nem saber o que é lógica, chegam lá, se apavoram, o que é isso? Passam do jeito que dá, às vezes tem que repetir, com muito sofrimento, que passam pela lógica, não incorporam a lógica nas suas práticas filosóficas, se tornam professores de filosofia, vão para o ensino médio, não ensinam lógica, e assim se cria isso que eu chamo de círculo de expectativas antimatemática e antilógicas, que precisa ser quebrado. Através da formação de professores de lógica que sejam capazes de fazer a lógica ser interessante para os alunos do ensino médio, né? Então, eu vou dar um exemplo agora, eu vou mencionar, nem está no slide, assim, né? O curso de licenciatura da URGS reformou o seu currículo e agora existe uma disciplina chamada Didática da Lógica. Assim como tem de Didática da Filosofia Prática e Didática da Filosofia Teórica. Nós temos que começar a discutir currículo de licenciatura em filosofia do ponto de vista da formação do professor para o ensino. Tem que ter lógica, normal, tem que aprender lógica, filosofia, bacharelado, tudo bem. Mas tem que ter um curso que ensine agora como nós vamos fazer a transposição didática da lógica para o ensino médio. Que não pode ser uma mera repetição do ensino superior. Senão a gente nunca vai conseguir quebrar esse círculo, que é nefasto. Por quê? Porque ele é um círculo que faz permanecer a exclusão de mulheres, de negros, de todas as pessoas, entendeu? Exclusão interseccional que acontece no campo da lógica. A gente precisa diversificar, ter mais gente fazendo lógica, para que possa ser uma disciplina, enfim, né, que reflita de fato não só a população, né, brasileira, mas que possa se arejar, né, e ser melhor com mais gente fazendo. Então a ideia é como que se quebra o círculo de expectativas antimatemáticas, e é aí que entra a ideia das estratégias feministas ou das contribuições feministas para o ensino de lógica, certo? Eu pergunto o seguinte, agora vai ser então a última parte, em que eu vou dar exemplos de estratégias femininas para o ensino de lógica, ok? Eu pergunto se vocês querem que eu responda perguntas que já existam eventualmente agora, se tem alguma coisa que vocês querem me perguntar agora, ou se deixamos tudo para o final, Tamires? Não, como vocês preferirem. Se alguém já quiser fazer alguma pergunta do que foi dito até aqui, quiser aproveitar para fazer agora. Digamos que até aqui foi a parte teórica, e agora virá a parte dos exemplos concretos. Eu acho que o Escobar está com a mão levantada. Escobar, você quer fazer uma pergunta? Sim. Eu tenho uma dúvida. Isso que a Gisele falou, a minha dúvida é quando começou isso? Você falou que são muito poucos os professores que se interessam no estudo ou no desenvolvimento da lógica e da matemática às mulheres. Parece que eu entendi dessa maneira, porque a minha pergunta é quando isso começou, porque eu me lembro que eu iniciei mesmo meus interesses pela matemática foi no início da década de 70, que era quando eu comecei, naquela época se chamava sexta série, sétima, oitava, sétima, e depois oitava, depois tive o ensino médio. Toda minha área
educacional sempre foi muito mesclada entre escolas públicas e escolas particulares, quando a minha mãe conseguia bolsa de estudo em escolas particular. Mas tanto na pública quanto na particular, sempre tive até professoras que me deixaram muito lembrança, muito vivas de matemática. Eu tive professoras tanto de matemática no ensino médio, quanto naquela época da sexta, sétima e oitava, professores que me marcaram muito pela extrema facilidade do desenvolvimento lógico. E eu sei que eu sempre tive muita facilidade em matemática, tanto que meu maior trauma na minha vida escolar foi português. Português eu sempre sofri. E aí entra a questão das nossas habilidades também, né? E até hoje eu falo para minha esposa, quando ela quer me explicar alguma coisa, eu digo para ela, me explica em termos de números. Se me explica subjetivo, eu não entendo. Claro. Eu entendo. Aí eu pergunto, quando começou isso, já que eu sempre convivi com mulheres entendendo de lógica tanto quanto ou mais que eu, e para mim parece o normal que as mulheres entendem de lógica. Sempre pareceu. Fui saber que não, quando eu entrei na UFSC, que várias das minhas colegas disseram, eu estou fazendo filosofia para fugir da matemática. Acho estranho isso, sabendo que a gente vai ver lá... Mas tem um aspecto... A gente vai ver por Pitágoras, já não é bem assim, a matemática está muito ligada à filosofia. Obrigada, Escobar, pela pergunta. Eu acho uma pergunta extremamente relevante, claro, né? O ponto seria dizer aqui que não é que... Eu também me lembro, inclusive, me lembro que no primeiro grau, como a gente chamava, né? Antigamente tinha muita... eu também tive professorados de matemática, eu só tive um professor, homem, durante todo o meu primeiro grau, e ele era professor de literatura, né? Mas veja que o ponto aqui não seria tanto com relação à escola e à existência ou não de mulheres como professoras na escola. O problema maior aqui é o fato de que tem muito poucas pesquisadoras em lógica e em matemática. Se a gente começa assim, quer ver? A gente pensa na mesma estrutura da pesquisa da Carolina Araújo para filosofia, né? Quando a gente entra, pensar em termos de filosofia, e aí vocês vejam se isso faz sentido, a meu ver, faz para matemática, tá? E para lógica. A gente entra na filosofia em quantidades similares e às vezes até mais do que homens, mais mulheres do que homens. E ao longo do curso vai acontecendo o efeito funil, né? As mulheres deixam muito mais os cursos de filosofia, e isso também na matemática e na física também acontece muito, né? E em algum momento o que chama de efeito tesoura, né? Vai cortando, e depois vai afunilando. Quando chega no pós-graduação é menos ainda. Quando chega no ensino superior é menos ainda, se tornar professoras, né? E quando chega quem é que é PQ? Quantas PQ tem em lógica no Brasil? Quantas pesquisadoras PQ tem em matemática no Brasil, em física? Eu sei que na física tem esse levantamento já, né? Então, a sua pergunta é interessante justamente porque parece que, né, as mulheres ainda são, né, mais presentes na escola, né? Como, aliás, isso é uma coisa interessante de pensar quando a gente pensa no início da filosofia analítica, né, nas, sei lá, dezenas de mulheres que faziam parte das discussões no início da filosofia analítica no Reino Unido, no final do século XIX, elas não podiam ser professoras universitárias, porque mulheres só puderam ser professoras universitárias no Reino Unido no fim dos anos 20, início dos 30. O que elas faziam? Elas davam aula no ensino médio. Então, tem várias lógicas e filósofas analíticas que estavam lá dando aula no ensino médio. Sem contar que existe essa tradição, esse dizer aí no Brasil de que, quem não sabe pesquisar vai lá e ensina, né? E aí a gente fica... né? Então, assim, eu acho que teria que, nesse caso, fazer uma pesquisa mesmo empírica de dados, né? Recolher dados, assim, para a gente poder formular hipóteses melhores sobre por que a gente ainda tem um bom número de professoras, né, de matemática, ou de STEM em geral, e ciências e tecnologia e tal, mas aqui o ponto era mais pensar em termos de ensino superior e né, de como vai diminuindo a nossa presença no ensino superior, né, seria mais isso, assim. Ok? Posso passar adiante, então? Gi, aqui é o Gilson, tem uma pergunta, se você puder, uma pergunta de esclarecimento, na verdade. Oi? Consegue me escutar bem? Sim. Você disse que a NAI faz uma recomendação, então, que se as mulheres não façam lógica, elas façam leituras. Uhum. E eu não estava olhando para o teu slide na hora que você falou isso. É lectures a palavra? Ela tá falando não, sobre palestras? reading. É reading mesmo? Tá, beleza.
É algum método específico do estruturalismo dela? Alguma coisa assim? Ou é só leituras mesmo? Ela não chega a caracterizar precisamente, como ela não caracteriza precisamente praticamente nada, mas ela fala, a ideia dela, porque desde o começo, quando ela narra a história dela, ela diz, eu gostava mais de literatura, acho que a literatura é mais expressiva e tal, a gente tem que fazer exercícios de leitura, porque na leitura tem mais metáfora, porque na leitura tem mais ambiguidades, porque na leitura coisa tem mais fluxo, tem mais vida, entendeu? É um pouco, assim, ela está associando leitura, a meu ver, com exercícios sabe, assim, é mais hermenêutica mesmo, tem mais liberdade para interpretações distintas, e não é aquela coisa fria, seca, dura, da lógica, das formas, que não leva em consideração as vivências e os amores e os ódios, entendeu? Então não tem nada muito específico, mas tem momentos mais para o final do livro em que ela começa a falar do poder da metáfora, sabe, da importância das ambiguidades e das aberturas para a polissemia e coisas do tipo, assim. Entendi. Obrigado, Gi. Nada. Bom, vou contar uns causos aqui para vocês agora, então, porque eu também estou já falando aqui faz um tempinho, né, gente? Tá, mas eu vou tentar não ser muito longa aqui, até porque essas coisas sobre as quais eu vou falar, eu vou realmente só dar os exemplos e vocês podem procurar depois, eu vou dar as indicações, essas coisas estão publicadas e vocês podem daí ver os detalhes, tá? Eu vou começar falando de 2 exemplos de estratégias feministas para ensino de lógica que justamente foram realizados já, são coisas que já aconteceram e foram realizadas no âmbito do ensino médio, e que são os exemplos que a gente utiliza lá no nosso paper. Depois eu vou adicionar mais 2, só para dizer que isso já são reverberações das coisas que a gente tem feito, né? Então, muito bem. O primeiro exemplo está publicado em inglês, tá? No mesmo... Aquele texto que eu publiquei com a Nath em 2016 e esse aqui, eles estão publicados nos anais de um evento importantíssimo que existe no México já há mais de 20 anos, o Encontro Internacional de Didática da Lógica, tá? Ó, o pessoal do México, ó, léguas na nossa frente. Maravilhoso esse evento. As meninas tiveram um trabalho aceito e puderam ir, mas tiveram a chance de publicar o resultado, esse relato de experiência que elas tiveram quando elas eram bolsistas do PIBID em 2016, tá? E aí foi que tudo começou. Eu fiquei sabendo depois, eu não participei da produção disso aí, eu fiquei sabendo depois, porque elas eram bolsistas do PIBID de Filosofia e eu era coordenadora de um PIBID interdisciplinar. Mas aí, já sabendo disso, depois que elas tiveram essa experiência de sucesso na escola, sobre a qual eu já vou falar, elas fizeram uma oficina na URGS, né? E nessa oficina que elas fizeram para os colegas da URGS, a Bruna Dietrich assistiu, e eu era professora de introdução ao estágio da Bruna, e pilhei ela, e aí ela fez essa experiência na preparação para o estágio, no estágio, né? Então já foi uma consequência da primeira, e depois aí eu vou dar um exemplo, mais 2 exemplos que daí são de ensino superior, né? Para não ficar só no ensino médio. Então vamos lá. A experiência da Márcia Laux e da Rafaela Nunes, que está publicada nesse texto aí de 2019, né? Ocorreu durante as ocupações de 2016. Vocês lembram que 2016 foi um ano do levante do ensino médio, né? E elas eram bolsistas do PIBID numa escola pública de Porto Alegre, e teve um levante feminista nessa escola. As meninas aproveitaram a ocasião as alunas do ensino médio aproveitaram a ocasião da ocupação para botar a boca no trombone e reclamar de professores que eram assediadores, né? Não só isso, ocorreu um caso horroroso de uma menina engravidada de um professor nessa escola, tá? E então as meninas estavam assim, né? Fizeram lá o seu levante feminista, e as alunas, então a Márcia e a Rafaela, pensaram em aproveitar aquela oportunidade para fazer alguma coisa durante as ocupações e tal. Propuseram uma oficina primeiro, né, sobre história do feminismo, e fizeram uma tarde com essas meninas, se não me engano, eram 10 alunas do ensino médio, fizeram uma tarde de discussões e tal, e o negócio foi super bom. Não, isso não vai ser suficiente, a gente vai precisar fazer mais coisa. E aí propuseram um workshop sobre feminismo e filosofia, né? Então era isso, primeiro fizeram o workshop, primeiro fizeram a oficina, e depois fizeram um grupo de estudo sobre feminismo e filosofia, feminismo sob uma perspectiva filosófica, no qual elas incluíram aula de lógica. Então foram 12 encontros, em que a partir, se não me engano, o 6º, 7º e 8º encontros foram dedicados à introdução à lógica. Por quê? Porque elas já tinham percebido desde o workshop que as alunas do ensino médio tinham demandas feministas, tinham, enfim, com razão, né, queriam estudar a história do feminismo, mas tinham dificuldade com leitura e argumentação.
tinham dificuldade de argumentar em prol das suas próprias demandas feministas. Então, a Márcia e a Rafaela fizeram essas né, primeiro, daí tá lá descrito super bem no artigo delas, né, fizeram uma contextualização histórica sobre as origens do feminismo, as ondas do feminismo, e leram muitos textos de feministas, em especial de autoras brasileiras, né, Nízia Floresta, até Berta Lutz, assim, foi muito bonito o que elas fizeram. E foi a partir da leitura desses textos que elas fizeram aulas de introdução à lógica, né, de conceitos fundamentais e de procedimentos fundamentais, distinção entre tipos de argumento, verdade, validade, como verificar a validade de argumentos, como verificar a consistência, correção, essas coisas de baby logic, como a gente diz, né, e o que é importante desse caso, que vocês vão ler, se tiverem interesse, vão ler lá no artigo das meninas, é que as nossas bolsistas do PIBID, a Márcia e a Rafaela, perceberam que no final as meninas, o exercício final era que elas deveriam se posicionar com relação a todas as vertentes do feminismo contemporâneo, se tinha uma que elas gostavam mais e por quê, como é que elas se viam, né? Elas tinham que justificar a sua proximidade ou não. Tive relatos da professora de português dizendo que as meninas estavam escrevendo muito melhores redações. E teve um relato que eu adoro, anedótico, de uma das meninas que disse que finalmente tinha conseguido convencer o padrasto a assumir a tarefa de lavar a louça em casa, depois de anos dela e a mãe tentando. Porque agora ela estava argumentando melhor e ele não teve como fugir. Eu gosto de pensar nas micro vitórias de todo dia do feminismo, né? Então, como eu disse, aliás, esse slide que está aqui, o Argumentar e Lutar, Lógica e Filosofia e Combate à Opressão, já é o slide da oficina que elas deram para os colegas na Semana Acadêmica da URGS em 2017, eu acho que foi, né? E aí, tá lá, inclusive, o texto delas está em inglês, mas se vocês entrarem no blog Lógicas Brasileiras e forem na aba de materiais didáticos, vocês vão ver, elas transformaram isso num plano de ensino passo a passo, assim, com os objetivos, a metodologia, um plano de ensino de um curso inteiro, né, baseado no curso delas. Então, por favor, visitem o nosso site e vocês vão ver lá o resultado do trabalho delas em formato de plano de mini curso, tá? Para ser reproduzido, modificado, para darem feedback, seria maravilhoso. O segundo exemplo, então, já a partir disso, foi a Bruna. A Bruna Dietrich, se preparando para o estágio, fez, né, umas aulas sobre a natureza e a necessidade do feminismo. Ups, tem uma necessidade ali. Do feminismo, né? Só que a Bruna, ela não queria... Ela fez uma coisa diferente, que foi pensar em recolher os argumentos antifeministas mais comuns e analisar esses argumentos para daí ver as falácias, né? Então, de fato, ela também precisou fazer a introdução à lógica, noções fundamentais, para daí estudar e as falácias dos argumentos antifeministas. Quando ela realizou o estágio, e é isso que vocês vão encontrar se vocês procurarem pelo nome da Bruna Dietrich no Google, vocês vão botar lá Bruna Dietrich Lume URGS, e vão achar o relatório de estágio da Bruna que se chama Falar em Filósofas é Falar em Revolução. E aí, numa das aulas da Bruna, dos 3 estágios dela, ela... né, tem essa sequência onde aparece a lógica ali no meio de toda essa abordagem feminista, né? E eu me lembro que uma das coisas que eles fizeram foi analisar os argumentos da Simone de Beauvoir de trechos do Segundo Sexo, né? Aí esses são os exemplos de ensino médio, tá? De motivações feministas para o ensino de lógica. De novo, aqui a ideia é simplesmente, né, a palavra talvez não seja essa, né? Seduzir, encantar as meninas do ensino médio, né? Para verem que são capazes de fazer lógica. E aí vocês podem pensar em coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, com a matemática, né? Em atividades interdisciplinares com a matemática, para daí ir focando em coisas realmente mais formais e tal. Um exemplo do ensino superior também está lá no nosso blog. Meu querido colega Frank Thomas Salter fez já né, no âmbito dessas nossas conversas e tal, fez uma aula sobre lógicas não clássicas, onde aparece o trabalho, né, da Aida Arruda, da Ítala do Ottaviano, nesse texto, nessa aula que ele fez em homenagem às lógicas brasileiras que trabalharam com lógicas e trabalham com lógicas não clássicas, né? Então, é claro que aqui se trata simplesmente de uma aula, num curso de Lógica 3, que o Frank estava dando, que é um curso opcional, mas que já foi resultado dessas conversas e desse repensar o próprio programa do curso de Lógica para ver se é possível incluir mais caracteres femininos e tudo mais. Tudo isso inspirado, né, parcialmente, pelo menos nesse texto da Frédérique Janssen-Loré, que é professora hoje em dia na Universidade de Manchester, em que ela faz essa belíssima abordagem sobre como incluir, né,
ter lugar, making room for women in teaching logic, né? Como é que a gente pode desenvolver essas estratégias, e ela faz de maneira muito interessante, contando das estratégias dela. Eu quero dar foco nesse último ponto aqui, né? Nessa última estratégia que a Frederique sugere, né? As propostas para ferramentas inclusivas do ponto de vista do gênero para Teaching Logic. Claro, construir programas de curso e listas de leituras que não só digam, teve essa lógica aqui, teve essa lógica lá, mas programas de curso de lógica no qual estejam incluídos trabalhos originais de mulheres autoras, né? Não, tem a Ruth Parker Marx aqui, tem a Mary Bull ali, sim, mas né, vamos fazer um esforço para tentar colocar os trabalhos. É possível? Em que medida sim, em que medida não colocar os trabalhos das lógicas nos nossos cursos, né? Aqui, claro, fazer questões de trabalhos que sejam mais female focused também tem a ver com o sistema educacional no qual ela trabalha lá na Inglaterra, mas a gente poderia pensar em desenvolver exemplos, né, em que figurassem os exemplos de argumentação, em que figurassem questões mais female focused, por que não, né? Sensibilidade didática, né? Mas meu ponto seria focar nesse 4.3 aqui, que seria criar arquivos sobre escritos de mulheres na lógica formal e na lógica filosófica, que sejam acessíveis, né? Porque um dos desafios que a gente tem agora é de dizer o seguinte, ok, nós queremos mostrar o trabalho das mulheres lógicas, nós queremos, suponha que nós queremos incluir, fazer melhores programas de curso, fazer currículos mais adequados desse ponto de vista. A gente precisa de material, a pesquisa está para ser feita, não é? Tanto de lógicas around the world, quanto no Brasil e na América Latina. E nesse sentido, né, é que a gente tem muito trabalho a fazer, e é por isso que eu vou terminar falando de uma agenda de pesquisa, né. Eu quero falar da iniciativa que a Valéria de Paiva criou uns anos atrás, que é o Women in Logic, né, que é uma página no Facebook, é um blog e é um evento. Já aconteceu a quarta edição, ou a quinta, quarta edição do evento Women in Logic, que aí é lógica mesmo, hardcore, lógicas de todo mundo participando, né? Mas a gente tem também um trabalho histórico, né, de resgatar. Aqui a gente tem a Elizabeth Constance Jones, a Lad Franklin, a Mary Bull, temos aqui a Gladys Palau, temos aqui a Aida Ignez Arruda, né? Essa foto do meio aqui é a foto do evento que eu falei para vocês lá de Minnesota, e essa foto do cantinho aqui também eu coloquei em homenagem a nós mesmas, que somos filósofas das ciências formais, do nosso evento lá de Salvador, em que teve um bom número de filósofas até, né? Para terminar, eu vou falar sobre esse último exemplo, que é o seguinte. Então, veja bem, uma das estratégias a gente tem que ter arquivos, a gente tem que ter um levantamento dos trabalhos de lógicas mulheres que foram feitos, que estão sendo feitos. Uma das coisas que eu tenho feito agora mais recentemente, fiz, né, junto com Miguel Álvares Lisboa, foi um trabalho sobre a Aida, né? A gente fez um trabalho sobre a Aida Ignez Arruda, porque, né, ela foi uma figura-chave no desenvolvimento da Escola Brasileira de Lógica Paraconsistente, não é? Ela foi uma colaboradora importantíssima do professor Newton da Costa, né? Estava lá, ela publica a tese de doutorado dela logo em seguida a publicação da tese do professor Newton, né? E ela foi a primeira pessoa que fez uma abordagem histórica da lógica paraconsistente. É verdade que dentro do campo dos lógicos brasileiros, quem faz lógica, em especial lógica paraconsistente, sabe da importância da Aida, mas nós, professores de filosofia, não falamos da Aida de lógica e não falamos da sua importância, né? O único texto que existe sobre o desenvolvimento intelectual da Aida é um texto do professor Newton junto com o Alcântara, de 89. Nós temos muito material lá no CLE, que a Tamires, inclusive, nos ajudou com esse artigo, foi lá no CLE pegar pra gente um monte de material que nós temos no fundo aí da Ignez Arruda, lá na Unicamp. E agora a gente está fazendo aí esse artigo, que espero que em breve vai sair, né? Sugerindo no final futuras pesquisas para avaliar melhor o legado da Aida e possibilitar que ela seja mais mencionada, falada, lembrada, estudada. Isso pode ser feito e deve ser feito com Andréa Loparic, isso deve ser feito com Ítala Ottaviano, isso deve ser feito com todas as outras lógicas que não são tão ligadas com a filosofia, mas que são ligadas com a matemática nesse país, para que a gente possa, né, seguir aí a nossa agenda e cumprir aquele objetivo de ter mais material sobre mulheres lógicas para que a gente possa incluir nos nossos cursos e melhorar aí a nossa maneira de ensinar lógica. Por que isso tudo é importante? Aí eu vou terminar. Porque é só quando a gente tiver mais diversidade no campo da lógica é que a gente vai poder discutir
né? Se para além desse mapa aqui da lógica tradicional, clássica, ampliadas e alternativas, não pode existir outras coisas como lógicas, inclusive para que a gente possa discutir, será que faz sentido pensar uma lógica que é outra para mulheres e para outros povos e para outras coisas? Para discutir isso, a gente precisa de mais variedade, a gente precisa de mais diversidade, a gente precisa de mais gente fazendo lógica. E a única maneira de fazer isso é ensinando melhor lógica para que mais pessoas vejam e façam isso tudo. Quer dizer, né, e se interessem pelo que a gente faz. Nesse sentido, minha última propaganda é visitem nosso site Lógicas Brasileiras, né? Porque a gente ainda tem muito trabalho a fazer e a gente precisa fazer aí um mutirão para que a nossa agenda vá para frente, né? Estudar mais filosofia feminista da lógica, fazer práticas didáticas mais aprimoradas e estudar mais tanto a história quanto a metodologia da lógica em termos de didática para que a gente possa ter mais gente fazendo, né? Em resumo, eu fui desde a nossa motivação inicial até o meu último trabalho aqui sobre isso, para contar para vocês um pouco do que nós temos feito e para convidá-las para que venham conosco, porque a lógica é uma prática, como dizia o Nietzsche, né? A lógica tem que ser aprendida como uma espécie de dança, a lógica só se aprende fazendo e a gente precisa de mais gente fazendo lógica para que se faça mais e melhor. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, minha gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Gi. Eu queria primeiro dizer que depois a gente vai deixar esses links aqui que a Gi está falando, né, desses projetos das lógicas brasileiras, também do acesso ao material, então, das gurias. Então, a gente vai deixar depois na descrição, né, do vídeo. Eu queria, então, a Gisele, muito obrigada. Foi, enfim, uma palestra, uma fala incrível, tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito, o pessoal também está falando no chat que aprendeu muita coisa, e eu queria, então, te agradecer por nos trazer, então, tantos elementos para pensar, e também métodos, né, com um desenvolvimento já bastante avançado, para que a gente possa aplicar num ensino mais abrangente, inclusivo, da lógica. Eu tive a oportunidade de discutir, né, esse artigo contigo, e eu, enfim, né, sempre... muito bom, e vocês, né, no artigo falam muito sobre essas duas medidas, então, a serem tomadas, uma de reestruturar o cânon, né, da disciplina, incluindo contribuições de mulheres, que é esses trabalhos que vocês já vêm fazendo, e reestruturar também a pedagogia de ensino da lógica, né, trazendo um pouco mais para perto da experiência das alunas, dos alunos. Então, nesse sentido, também o trabalho realizado pelas suas alunas da URGS, com foco no ensino médio, é excepcional. E essa análise, né, que tu e a Natasha trazem para nós, muito aprofundada, do texto da NAI, no intuito de compreender, de sistematizar o que a NAI traz, né, de danoso no ensino do lógico, que levou ela, então, a erroneamente atribuir o problema à natureza da lógica ela mesma, se eu entendo corretamente. Sim. Né? Uhum. E então esses elementos que vocês destacam, que foram vivenciados pela NAI, são justamente, né, aquilo que a gente tem que procurar evitar. E aí esses exemplos que vocês trazem da aplicação, né, de formas muito mais convidativas, acolhedoras e efetivas, né, do ensino de lógica, pensando principalmente nas alunas, né, apresentando então uma agenda muito mais construtiva do que aquelas conclusões, né, extraídas da NAI, e considerada a perspectiva feminista, né, trazendo esse novo quadro para o ensino de lógica, e assim, né, que pode nos ajudar a corrigir esse problema de evasão das alunas dessa área de investigação. Enfim, eu agora vou abrir, então, para perguntas, para comentários, se alguém quiser, deixa eu ver aqui no chat, se alguém... Eu respondi, o Escobar disse que não encontrou o livro, de fato é porque não existe tradução, né, Words of Power, Feminist Reading of History Logic, não existe tradução desse livro para o português. Então, se alguém quiser fazer também alguma pergunta, algum comentário, então fica aberto agora, assim, para a gente conversar, seguir conversando. Acho que está todo mundo cansado, falei 2 horas sem parar. Não, mas eu queria... Eu tinha uma... Ah, bom. Oi, Gi, aqui é o Matheus. Oi, Matheus. Muito obrigado pela fala, assim, muito legal o material que também já conversamos sobre em outra ocasião e massa ver ele aqui se desenvolvendo. A minha pergunta, na verdade, era de cunho bem mais prático, assim. Digamos assim, eu passo no concurso agora, vou dar Lógica 1, primeiro semestre da universidade, ou então no IF, ou no ensino médio. O que tem de material que já está feito, principalmente em português,
que tenha uma perspectiva mais feminista, como tu fala, né? Que vai me ajudar, né? Nessa empreitada, que não é nada fácil. Então, era isso a pergunta. Olha, Matheus, eu e Nastácia estamos pensando seriamente em escrever um livro. Porque, né, assim, a gente recolheu essas coisas lá no... A gente está recolhendo lá no blog, né? Então, tem 3 materiais lá e a gente está fazendo um levantamento com as colegas agora também, né? Então, a gente está enviando e-mails para as colegas que trabalham lógica no Brasil e tal, para ver se elas têm alguma coisa. Obrigada, Olivia. A ideia é que tem que ter tempo, né? A gente também não quer fazer qualquer coisa, assim, então precisa ser uma... Eu acho, Matheus, que uma vez que é muito pouca coisa mesmo que tem, e mesmo quando a gente foi lá para Minnesota, assim, a gente falou desse projeto e tal, é verdade. As pessoas estão... Não sei, tem muito pouca coisa. O que eu penso, sabe, que é assim, a gente tem que pegar os livros mais tradicionais, que são ótimos, a gente pode pegar, sei lá, a 2ª edição do livro do Mortari, né? E, por exemplo, trabalhar na modificação dos exemplos eles mesmos, assim, do conteúdo dos exemplos. Porque tem alguma coisa, sabe, o Wittgenstein costumava dizer que a gente tem uma dieta muito pobre de exemplos, nós, os filósofos, né? Começar a pensar, por exemplo, assim, claro que tem um sentido no qual, em lógica 1, a gente vai ter que ser cálculo proposicional e cálculo de predicados e talvez silogística, certo? Certo. Mas vamos trabalhar com exemplos que semanticamente, parece que não faz diferença, mas faz. Exemplos que sejam semanticamente mais apropriados, mais ligados com certos assuntos, né? Eu me esforcei por fazer isso naquele mini curso que tá lá no YouTube, por exemplo. Né, de usar exemplos, e aí a reconstrução, ou então, se há uma parte no curso de Lógica 1, porque às vezes não é em Lógica 1 que se faz isso, né, mas se há uma parte de reconstrução de argumentos, então vamos pegar textos de mulheres, ou vamos pegar textos cujo exemplo seja, não só texto de mulheres, mas cuja semântica seja, né, relacionada com questões de mulheres. O que toque em questões mais ligadas às vivências, né? Textos de filósofas. De todo modo, recomendo o texto da Frederique, esse que eu citei aqui, né? Making Room for Women and Teaching Logic. Posso mandar para vocês depois, também eles podem... né? Eu vou botar aqui uma série de... No meus slides, eu vou botar aqui no chat, eu tinha uma série de links, tá? Para, de repente, né? Só não tá o Lógicas Brasileiras aqui, o nosso... mas a Tamires já colocou, né? Então, eu diria isso, Matheus, não tem, tá para ser feito ainda a coisa mais completa, mas a gente vai fazer. Não sei quando vai sair, mas vai fazer. Tá bom, obrigado, Gisele. Minha querida. Deixa eu ler uma pergunta aqui da Laura. A Laura Nascimento, ela fez uma pergunta aqui no chat. Ela disse assim: eu estava escrevendo aqui no chat sobre algo que tu falou um pouquinho no final, Gisele, e que me deixou muito curiosa sobre essas lógicas outras. Não haveria, então, nenhum tipo de limitação nas temáticas e metodologias da lógica, mesmo tendo sido praticadas em maior parte por homens ao longo da história, ou pelo menos de acordo com o cânon? Com mais diversidade no perfil dos pesquisadores, que coisas a gente pode imaginar que pode acontecer nos estudos de lógica? Obrigada, Laura. Saudade de você. Ela agradece também pela fala, pelo trabalho muito importante que vocês têm desenvolvido. Por exemplo, quer ver? Vamos pensar na Val Plumwood, né? Que foi um exemplo que eu dei, assim. Ela tem um texto sobre o conceito de negação, né? Às vezes eu penso, Laura, que não é necessariamente na temática que vai mudar, mas é no modo de abordar as coisas mais tradicionais, sabe? E aí eu vou usar um exemplo de ciência, né? É um estudo conhecido, embora eu não possa te dar referência porque agora me escapa, né? Mas é um estudo conhecido, depois eu procuro e te mando se tu quiseres, sobre como, quando os laboratórios têm maioria mulheres, são geridos por mulheres, né? O modo de trabalho, o modus operandi do funcionamento do laboratório passa a ser muito mais colaborativo e isso tem efeitos na perspectiva teórica que a pesquisa acaba assumindo, sabe? Então, por exemplo, né, eu fico pensando em coisas como, será que não seria o caso de, uma vez que o diálogo é uma coisa tão importante, né, e a gente sabe, inclusive a Márcia Tiburi tem desenvolvido essa ideia do feminismo dialógico, né, uma vez que o diálogo é uma coisa tão importante para as práticas feministas, não seria o caso da gente estudar mais sobre lógica dialógica,
que é uma coisa que já existe em lógica? Será que não seria o caso da gente retomar os estudos sobre lógica dialógica desde uma perspectiva de problemas concretos, da necessidade de diálogo para nas trocas sociais, enfim, nos movimentos sociais e tal? A gente sabe que nem tudo se resolve com diálogo, né? A gente sabe que nem tudo se resolve com argumento, mas eu fico imaginando que esse seria um tipo de coisa, sabe? Estudar, por exemplo, voltar a estudar lógica da dialógica, que, aliás, é uma coisa que está super afim ao livro novo da Catarina, né? Dialogical Roots of Deduction, né? No livro da Catarina Novaes, que acabou de sair. Fico pensando numa coisa desse tipo, sabe? Fico pensando na retomada de temas tradicionais desde uma perspectiva que só pelo fato de estar sendo praticada num ambiente mais diverso não vai ser revisitada, né? Um certo ar fresco que é colocado sobre outras questões. Mas para voltar ao tema das outras lógicas, né? Veja, no meu quadrinho ali tinha lógicas indianas, africanas e indígenas, um ponto de interrogação, né? Por quê? A gente sabe, inclusive, que existe um Journal de Indian Logic, né? Existe toda uma vertente de estudos em lógica sobre lógica indiana, né? E mais recentemente, acabou de ser agora, em 2020, publicado um livro sobre Ezumezu, que é como se chama a lógica. Esse livro é um livro, se você escrever Ezumezu, né, no Google, eu não me lembro o nome do autor agora, esqueci. Mas acabou de ser publicado um livro sobre a lógica que subjaz as matemáticas africanas. Algumas matemáticas africanas, né? Que, quando a gente vai ver no detalhe, dá para traduzir para algum tipo de lógica que a gente já conhece. Mas aí entra justamente, por exemplo, a questão da tradução entre lógicas. Outro tópico que eu imagino que seja super interessante de ser explorado são as questões de ecumenismo lógico, que o Luiz Carlos tem trabalhado com Valéria, com Elaine, as traduções entre lógicas, né? E não só as traduções entre lógicas, como a própria ideia do ecumenismo lógico, né? Eu fico pensando que, se a gente pode falar de algo como uma lógica indiana, lógicas que subjazem a matemática africana, e já que existem matemáticas indígenas, por que não pensar, qual seria a lógica que subjaz as matemáticas indígenas? Isso eu acabei de ver ontem, um link, um projeto novo sobre matemáticas indígenas nos Estados Unidos, mas a gente sabe que no Brasil tem vários, porque o Brasil é a casa da etnomatemática, né? Sou do Biratã D'Ambrosio, lá da Unicamp, que inaugurou esse negócio. Então, existem diversas investigações sobre as matemáticas indígenas. Ora, não seria o caso da gente começar a estudar a possibilidade, né, de tradução entre isso que deveria ser identificada, que deveria ser estudada como uma lógica indígena? Né? Por quê? Porque tudo isso compõe o quadro, né? Compõe o quadro do feminismo contemporâneo, dentro do qual, por exemplo, um dos tópicos principais são os feminismos descoloniais ou decoloniais. A gente está criticando o cânone tradicional histórico, científico, filosófico, temos que criticar o cânone lógico. Ah, mas aí o bicho pega, porque a lógica é universal, porque a lógica é uma só, a lógica é isso aqui. Ah, é mesmo? Então eu fico pensando, por exemplo, essa questão mesmo de filosofia da lógica, sobre a universalidade e a necessidade da lógica, poderia ser, para mim, o mais interessante disso, né? Será mesmo? Será universal, necessário, vale para todo mundo, a lógica é a mesma aqui? Como? Né? A mim me parece que é esse tipo de coisa, assim, mas eu também não posso determinar a priori. Essas são as coisas que eu imagino, mas a minha imaginação é fértil, né? Ou talvez não seja fértil o suficiente. Por isso que a gente precisa de mais gente fazendo. Então, sim, tem consequência metodológica. Tem consequência, só acho que o modo como a NAI faz as conexões é que não é o melhor possível. E ainda assim a gente pode tirar um caldo bom, né? Então... Obrigada pela pergunta de todo modo, Laura. Se alguém tem também mais alguma pergunta, comentário. Senão eu agradeço por todos os agradecimentos também aqui no chat. Obrigada pela presença aí sexta-feira à tarde. Eu queria só comentar aqui também, a gente tem conversado, né, eu e a Gisele, assim, sobre também como essas ideias de fornecer cursos, mini cursos de lógica para mulheres, né, como essas summer schools que já acontecem, né, em diversos lugares e tem tido muitos resultados, né, no sentido de aproximar, estimular os alunos no estudo da lógica. Então essa é uma ideia também que a Gisele está querendo trazer. Se não fosse a pandemia, ia sair a nossa summer school esse ano, né? Então ainda vai sair, também ainda vai sair. De repente vai ser uma winter school, nunca se sabe. Mas eu acho que isso é uma coisa, assim, né? A gente não vai conseguir trocar os currículos dos cursos os currículos. Não vai conseguir trocar os programas dos cursos de lógica se não tiver material. Como é que produz material?
também não pode ser um material que a gente vai tirar da nossa cartola, tem que ser um material que sai de certas experiências. Nesse sentido, fazer experiências de mini cursos, de summer school, né? Para esses públicos, assim, é o que talvez nos vai dar o material a partir do qual a gente vai escrever esse livro, que talvez nem seja escrito por mim e por Nastácia, talvez seja escrito por mais gente, talvez seja uma obra coletiva, né, no melhor espírito do feminismo também. Então, tomara que os tempos nos permitam fazer, né, a nossa Summer School, porque certamente haverá interesse. Toda vez que eu falo, tem interesse de pessoas assim, filosofia política. Gisele, quero aprender lógica. Eu quero aprender lógica, porque foi ruim, minha experiência foi ruim, né? A gente vai resgatando os relatos, assim. Então, eu não tenho dúvida de que teria público para a nossa Summer School. E também, assim, né, dentro dessa agenda de vocês, eu sei que agora está tendo, né, muitos projetos de resgate de pensadoras, né, que não foram reconhecidas na sua época, e bem, que a importância também foi mitigada ao longo da história da filosofia. Aí eu estava pensando aqui, né, que eu sei que tu também tem um trabalho muito aprofundado sobre a Anísia Floresta, né, que é uma pensadora brasileira e é muito pouco reconhecida no Brasil. Então, talvez se tu quiser só comentar alguma coisa sobre esse trabalho dela, que tu vês resgatando. Eu quero só te contar que está chegando. Vai chegar o nosso artigo sobre teaching, como é que chama? Teaching Anísia Floresta, Mapping the Philosophical Ground. E a gente quer fazer uma versão em português. Agora quem está mesmo indo a fundo é a Nastácia, porque ela está participando de um projeto do New Narratives in the History of Philosophy, e ela vai apresentar um trabalho sobre a Anísia. Então, isso que eu estava falando sobre o feminismo lógico, a gente recolheu algum material lá na França, e a Nastácia agora está indo mais fundo nisso, né, que é ver como no Opúsculo Humanitário, que é essa obra da Anísia Floresta, aparecem alguns argumentos do feminismo lógico lá, das feministas cartesianas, né? Por uma loucura da tradução que a Anísia fez de uma obra que se achava que era da Wollstonecraft, mas não é, de uma autora inglesa, do não sei o quê, mas dessa autora inglesa incorpora-se argumentos do Poulain de la Barre e chega na Anísia, e assim, uma loucura, todo um universo, né? Maravilhoso. E claro que a nossa ideia é não só estudar a Anísia pelo valor dela mesma, mas a ideia inicial foi pensar assim, como é que a gente ensina filósofas? Da mesma maneira que a gente ensina filósofos. A gente reconstrói seus argumentos, né? A gente bota o contexto, reconstrói os argumentos e toca a ficha. Então, e no caso da Anísia não é tão difícil, assim, a gente tem algumas obras dela disponíveis no domínio público e tal, né? Então, o dever de casa aí para todo mundo que está interessado, dar uma pesquisada sobre Anísia Floresta no final de semana, que vale a pena. Tem os verbetes também, é lá no blog das Mulheres na Filosofia, né? Que estão vários verbetes. Então, eu botei nessa lista aqui, né? Nessa lista dos materiais aqui, eu tenho o blog Mulheres na Filosofia, e eu vou escrever um verbete sobre Anísia, em breve vai sair também, mas quando tiver tempo. E se alguém tiver mais algum comentário, pergunta, quer aproveitar? Eu queria só somar mais um link aí nessa pool de links que a gente está colocando no chat, também pegando carona nisso de dar mais visibilidade para lógicas, né, e muitas lógicas fenomenais, e esse ano foi publicado na Síntese uma edição especial em homenagem a Carolina Blasio, que era uma colega nossa, foi colega de alguns de nós lá em Campinas, trabalhou na Alemanha, trabalhou em muitos lugares. Ela era muito, assim, uma lógica extremamente competente, trabalhava com, eu acho que, uma noção multidimensional de consequência lógica, assim, coisa bem complicada, bem sofisticada. E a Carolina, infelizmente, assim, nos deixou muito repentinamente, e esse ano foi publicado, eu vou colocando o link aqui, na Síntese, né, uma das revistas mais prestigiosas de filosofia analítica e lógica, etc., do mundo. Saiu essa edição em homenagem a ela, que inclui, inclusive, um artigo inédito dela, né, em coautoria com o João Marcos, companheiro dela, e bem legal, assim, então, fica aí meio com homenagem. Muito bem lembrado. Eu tinha uma versão da apresentação em que tinha um slide só com a foto da Carolina, mas tanta coisa que se perdeu, assim. A gente está tentando fazer uma coisa especial em homenagem a Carol também, que é criar o Dia Carolina Blasio de Lógicas Brasileiras, mas temos ainda alguns desafios para enfrentar, assim, mas muito boa lembrança. Obrigada, Matheus.
Obrigada, Matheus. Sim, bom, alguém quer também fazer mais algum comentário? Não sei. Então, gente, bom, Gisele, não sei se aqui, deixa eu só... bem, o pessoal tá te parabenizando aqui no chat. Obrigada, parabéns, tomara que a gente se veja outras vezes aí no futuro, né? Oi, Gisele, desculpa, meu Zoom parou de funcionar aqui, agora só que eu consegui voltar. Enfim, queria te dar os parabéns e agradecer em nome do programa pela excelente palestra. Perdi boa parte da discussão, mas acho que depois eu assisto. Que bom que ficou gravado, você pode assistir depois. Muito obrigada, Ivan, muito obrigada a todos. Obrigado a você, espero que a colaboração com o nosso programa, com o nosso grupo de Lógica e Epistemologia aqui da UFSC se repita mais vezes. Sem dúvida, será meu prazer. A gente espera no Principia ano que vem. Isso, agora não posso faltar. É isso aí. Obrigada, Ivan, muito obrigada, Tamires, obrigada a todos. Gisele, muito obrigada. Bem, muitas ideias, reflexões e exemplos para a gente ir colocando em prática. Também queria te agradecer, Gisele, de uma perspectiva mais pessoal, por ter sido a professora de lógica na UFSM que me despertou para esse campo, me inspirou a seguir meus estudos nas ciências formais e todas as trocas que a gente tem estabelecido ao longo desses anos. Muito obrigada mesmo, Gi. E eu quero agradecer também a presença de todos, a participação, os comentários, as questões. Então, a fala da Gi vai ficar disponibilizada no YouTube em breve. E bem, então, me despeço, né, de você. Foi maravilhosa, né, essa tarde. Muito bom, muito obrigada, pessoal. Bom final de semana a todos e nos vemos em breve numa próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Tami. Estamos conversando. E na próxima a gente pode ouvir a Natasha também, né? Isso, com certeza. Vamos combinar. Especial. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.